Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos, por meio desta live, estar falando sobre o relacionamento do cristão com o mundo. Hoje, o objetivo desta live é estar trazendo uma mensagem, uma advertência, um aviso, um alerta que João escreveu em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15 ao 16. Qual o tipo de mensagem que João vem nos passar através de sua carta? Através destes versículos, para que venhamos estar nos preparando. A Bíblia Sagrada ela é cheia de advertências, de alertas para nossas vidas, para que venhamos estar melhorando o nosso caminho diante do Senhor. Então nós vamos estar falando sobre o relacionamento. Hoje a conversa através desta live vai ser entre nós cristãos. O assunto desta live vai ser para nós mesmos, que somos servos e seguidores do Senhor Jesus Cristo. E vamos entender com mais detalhe o objetivo desta primeira carta de João, do apóstolo João, que encontra-se no capítulo 2, versículo 15 ao 16. A epígrafe desse texto, desse pequeno estudo, desse pequeno assunto, é o relacionamento do cristão com o mundo. O relacionamento do cristão com o mundo. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos entender. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15 e o 16. A palavra diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, eu vou simplificar esse texto para que venhamos entender melhor. Ele diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Quando nos dizem para não amarmos o mundo, a Bíblia está se referindo ao sistema de valores corruptos do mundo. Preste bem atenção. É isso que João está passando para todos os seguidores do Senhor Jesus Cristo. É esse o objetivo dessa carta, dessa primeira carta do apóstolo João. O que ele vem nos ensinar é isso. Quando nos dizem para não amarmos o mundo, a Bíblia está se referindo ao sistema de valores corruptos do mundo. Satanás é o Deus deste mundo e ele tem seu próprio sistema de valores contrário ao de Deus. Presta bem atenção. Satanás é o Deus deste mundo e ele tem seu próprio sistema de valores contrário ao de Deus. Então, meus amados irmãos, a pergunta que eu faço para mim, é uma pergunta também para mim mesmo: será se estamos priorizando o reino de Deus acima de tudo e de todas as coisas? Será se estamos nos comprometendo verdadeiramente com a obra do Senhor, com os ensinamentos contidos em sua poderosa palavra, Bíblia Sagrada? Será se as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos valores refletem a luz gloriosa do Senhor Jesus Cristo? Será se verdadeiramente o reino de Deus é prioridade em nossas vidas? Será se estamos vivendo uma vida com expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo? Será se o nosso pensamento, o nosso coração está voltado para o reino de Deus?
Será se estamos desejando ardentemente em nosso coração fazermos parte da cidade santa, da Nova Jerusalém? Será se verdadeiramente o céu é a nossa prioridade? Será se verdadeiramente amamos as coisas de Deus, as obras do Senhor? Será se estamos amando a Bíblia, os ensinamentos contidos na Bíblia? Será se estamos amando os ensinamentos verdadeiros do Senhor? Será se estamos desejando, priorizando a vinda do Senhor e a nossa ida ao céu de glória, à cidade santa, a Nova Jerusalém? Nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. Aonde está o nosso coração? Nas coisas de Deus? Nas obras do Senhor? Aonde está o nosso coração? Será se o nosso coração está nos prazeres ilusórios deste mundo? Será se estamos priorizando mais o mundo do que a Deus? Será se estamos desejando mais as coisas do mundo do que o reino de Deus? Será que estamos dando verdadeiramente valor para a nossa salvação? Será se a nossa salvação é valorosa para nós, é prioridade em nossas vidas? Ou estamos com o coração voltado para esses prazeres ilusórios do mundo? Porque há muitos de nós que estão no mundo, estão vivendo como pessoas do mundo, estão na igreja, mas continuam vivendo como pessoas do mundo. Dizem que saíram do mundo, mas o mundo não saiu delas. Porque nós temos que separar. Veja que o apóstolo João, ele está explicando, ele vai explicar com detalhe o porquê que ele escreveu essa carta. Porquê que ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Jesus Cristo, em sua vinda a este mundo, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo de vida, e tem que ser o nosso modelo, e o nosso exemplo de vida tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Ele provou que é possível estar no mundo sem amar esses valores e esse sistema corruptos do mundo. Jesus esteve no mundo, mas Ele estava no mundo na sua missão, na sua obra, separado para Deus, dedicado ao Deus Todo-Poderoso. E João, quando ele fala isso, para não amarmos o mundo, é para que nós venhamos viver a vida neste mundo, mas com a nossa mente e o nosso coração voltados para o reino de Deus, para obras do Senhor. Não nos corrompendo com os valores, com os princípios e com esse sistema mundano. Porque estamos cercados desses valores. Mas essas coisas do mundo, ela não tem que ser prioridade em nossas vidas. Nós temos que separar o que tem que ser prioridade e o que não tem que ser prioridade. O problema de muitos de nós é que estão priorizando mais o mundo, mais os prazeres do mundo, do que o reino de Deus. Muitos de nós estão preocupados mais com as coisas do mundo, em conquistas, em bens, em status, em fama, do que verdadeiramente separado, consagrado para as coisas relacionadas ao reino de Deus. E é isso que João vem dizer. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. É isso que João está passando para nós. Essa é a mensagem que ele está passando. Para não amarmos o mundo, para não amarmos os bens materiais deste mundo, para não amarmos as diversões mundanas, as curtições mundanas, os prazeres mundanos, mas para priorizarmos as coisas relacionadas a Deus, nós temos que estar consagrados, separados para o reino de Deus. A nossa mente, o nosso coração tem que estar voltado para as coisas divinas. E nós temos que ser luz neste mundo de pecado, neste mundo de treva. Jesus, ele foi luz neste mundo, quando ele esteve aqui, ele foi luz.
E nós temos que ser luz. Nós somos pessoas santas. Nós não somos pessoas comuns. Nós somos servos do Deus vivo e todo-poderoso, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Nós somos pessoas especiais para o reino de Deus. Então nós temos que nos comportar, nós temos que agir como pessoas santas, separadas para o reino de Deus, para a obra do Senhor. Não podemos nos misturar com os princípios e valores corruptos desse mundo de pecado. E é isso que João, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15 ao versículo 16, ele vem nos ensinar, ele vem nos alertar e ele vem nos advertir. Não amem o mundo, nem o que nele há. Isso aqui é uma advertência. E ao mesmo tempo, uma ordem divina para os seguidores fiéis do Senhor Jesus Cristo. Através de João, cheio do Espírito Santo de Deus, Deus diz: não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vejam bem que as pessoas que têm um coração voltado para o mundo, as pessoas que têm os seus desejos, a sua mente voltadas para o mundo do pecado, para esses valores corruptos, para esse sistema corrupto do mundo, e ao mesmo tempo indo para a igreja, a Bíblia diz que o amor de Deus não está em pessoas que amam o mundo e que priorizam o mundo. Porque se as pessoas priorizam as coisas do mundo, se o coração das pessoas e a mente das pessoas está voltada para o mundo, não priorizando o reino de Deus, isso é sinal que elas não valorizam a sua salvação, isso é sinal que o reino de Deus, a sua obra, não é prioridade em suas vidas. Porque se as coisas relacionadas ao reino de Deus, a obra do Senhor, se a minha prioridade é o reino de Deus e a minha salvação, é óbvio que as coisas mundanas não vai despertar em mim um desejo, nenhuma satisfação. Porque só se satisfaz e tem um desejo com as coisas do mundo quem não tem verdadeiramente um comprometimento com o reino de Deus e quem não prioriza verdadeiramente a sua salvação. É por isso que nós temos que separar as coisas. Quando João nos diz para não amarmos o mundo, a Bíblia está se referindo ao sistema de valores corruptos. Preste atenção. Quando nos dizem para não amarmos o mundo, a Bíblia está se referindo ao sistema de valores corruptos do mundo. Vejam bem, Satanás é o Deus deste mundo e ele tem seu próprio sistema de valores contrários ao de Deus. Está lá escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. A primeira carta de João, capítulo 2, 16, detalha exatamente o que o sistema de Satanás promove. O sistema de Satanás, ele vai promover a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Presta bem atenção. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 16, detalha exatamente o que o sistema de Satanás promove. A cobiça da carne. Nós que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo, não podemos cobiçar coisas do mundo. Não podemos ter desejos, nem prazer para as coisas do mundo. Para esse sistema corrupto e podre do mundo. Nós temos que ter um desejo e um prazer nas coisas de Deus. É por isso que o mundo rejeita e despreza as coisas de Deus. Porque eles não querem ter comprometimento com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Porque a carne das pessoas iníquas e ímpias, ela está voltada para esse sistema podre do mundo. É por isso que eles se satisfazem com as coisas do mundo. É por isso que eles sentem prazer na embriaguez, eles sentem prazer nas festas, eles sentem prazer na prostituição, na pornografia, eles sentem prazer na bebedeira, nas drogas, nas farras, nas festas, porque a carne, a cobiça da carne dessas pessoas
elas são voltadas para coisas do mundo. É por isso que eles rejeitam as coisas de Deus. Porque a obra de Deus, as coisas divinas, ela é contrária. Essa cobiça, esse desejo mudando deste mundo corrupto. E nós temos que separar isso. Não podemos ter desejos e nem prazeres igual às pessoas que estão no sistema corrupto do mundo. A nossa vivência, a nossa caminhada, ela tem que ser santa diante de Deus. Nós temos que ter uma caminhada santa, separado. Estar no mundo, mas separado. Não é nos isolar, é separado. É não cobiçar, é não desejar, é não estar junto desses prazeres corruptos do mundo. É fugir desses prazeres corruptos. Jesus, ele estava no mundo, mas ele não estava no meio desses prazeres corruptos. Ele estava separado, focado na sua missão, que era compartilhar o Evangelho, levar a palavra para as pessoas, fazendo com que as pessoas venham se arrepender. Meu amado irmão, você que está na igreja, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você que entregou a sua vida para Jesus, você que está na igreja, Jesus, ele nos chama para sermos testemunhas vivas, para dar o nosso testemunho. Então não tem essa de dizer, eu não sou pregador, eu não sei pregar. Meu amado, Deus, ele não quer saber quem fala bonito, quem se expressa bonito. Ele quer que nós abrimos a nossa boca, damos testemunho e evangelizamos. Ele quer para nós falar do amor do Senhor Jesus Cristo, do seu amor para todas as pessoas, do seu propósito, da sua missão. Então todos nós temos que ser um pregador, um atalaia. Todos nós temos que ser um pregador do Evangelho. Temos que pregar o Evangelho. Todos nós, homens, mulheres, crianças, todos nós temos que estar espalhando, compartilhando a palavra de Deus e evangelizando. Então não fica com esse pensamento de que só quem prega, quem é separado para pregar, é digno de pregar. Todos que são escolhidos por Deus, Deus capacita para compartilhar e pregar o Evangelho. Agora nós temos que nos dedicar, nós temos que ter esse desejo do nosso coração. E o Evangelho nós pregamos em todos os lugares aonde estamos. A palavra de Deus diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Qual é o teu mundo? O teu mundo é o teu trabalho? Você tem que pregar o Evangelho no seu trabalho. O mundo não é só se referindo a ir para todos os outros continentes, para outros lugares, não. É o mundo a qual nós vivemos. Se o nosso mundo é o nosso trabalho, é a nossa escola, é o nosso dia a dia ali, nós temos que abrir a boca e pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Então a nossa missão é essa. Nós não podemos nos misturar com os valores profanos e corruptos desse mundo. Como João detalha no capítulo 2, versículo 16, em sua primeira carta, ele vai detalhar exatamente o que o sistema de Satanás promove. Ele promove a cobiça da carne, ele promove a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Todo pecado imaginável pode ser resumido nestes três males: a inveja, o adultério, o orgulho, a mentira, o egoísmo, e muito mais surge a partir dessas três raízes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. É isso que Satanás promove nesse mundo corrupto. O mundo é o que deixamos quando nos acercamos a Cristo. Isaías 55, versículo 7 diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos e volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amar o mundo significa dedicar-se aos tesouros, às filosofias e prioridades do mundo. Deus diz a seus filhos que definam suas prioridades de acordo com seu sistema de valores eterno. Nós devemos procurar primeiro o reino e a justiça de Deus. Está escrito em Mateus 6,33. Ninguém pode servir dois senhores,
Está escrito em Mateus 6,24. E não podemos estar dedicados a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Você está entendendo o que a Bíblia está nos ensinando? Nós somos pessoas santas, separadas. Nós somos pessoas especiais. Todos aqueles que Deus escolhe, todos aqueles que Deus chama e os usa para o seu propósito, são pessoas separadas. Nós podemos abrir a boca e dizer com toda a sinceridade no coração: nós somos pessoas santas. Nós temos que estar buscando viver em santidade. Foi Deus que nos escolheu. Não tem como nos compararmos com pessoas que estão vivendo no mundo do pecado, nesse sistema corrupto mundano. Porque nós somos luz, nós não somos trevas. Por sermos luz, nós somos um povo especial para o reino de Deus. E a Bíblia nos chama de pessoas santas. Deus nos chama de pessoas santas. E nós temos que confirmar esse título que Deus nos dá, vivendo vidas santas, vivendo em santidade, nos santificando todos os dias. E o que é santificação? Significa se tornar santo, isto é, moralmente puro, espiritualmente íntegro, separado do mal, dedicado ao Deus Todo-Poderoso e aos seus propósitos. Envolve também se afastar dos padrões e práticas ímpias e profanas do mundo. Aleluia, louvado seja Deus. É isso que o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15 ao 16, ele vem nos ensinar, ele vem ensinar o povo da igreja. Porque a epígrafe desse estudo é o relacionamento do cristão com o mundo. E infelizmente há muitos de nós que estão com o coração e a mente voltada para o mundo, priorizando as coisas do mundo. A gente vê por aí que pessoas que estão na igreja, que dizem que saíram do mundo, mas o mundo não saiu delas. O coração delas ainda permanece voltado para o mundo. É carnaval gospel, é pagode gospel, agora está chegando festa junina, é São João gospel. É tudo coisas do mundo que eles vêm trazendo para si, porque o coração deles nunca saíram do mundo. O pensamento deles ainda é com coisas do mundo. Eles não pensam e não priorizam verdadeiramente o reino de Deus. A verdade é essa. Eles não priorizam a sua salvação. Se chamam crentes superficiais. E nós temos que ser crentes sinceros, por completo. A nossa dedicação a Deus, ela tem que ser completa. A nossa separação das coisas do mundo, a nossa separação do mal, ela tem que ser completa. Não tem que ser pela metade, ela tem que ser completa. Nós temos que nos separar por completo do sistema do mundo, dos valores profanos do mundo. Nós não podemos trazer as coisas do mundo para nós querer adaptar as coisas do mundo em nossa vida. Não podemos ser crentes contraditórios. Ou nós servimos a Deus, ou priorizamos o reino de Deus, ou rejeitamos e desprezamos o reino de Deus e valorizamos as coisas do mundo. E o apóstolo João, em sua primeira carta, ele está nos alertando, cheio do Espírito Santo de Deus, ele está nos alertando para não amarmos o mundo. Ah, irmão, mas como é possível se a gente está no mundo? Eu acabei de ler. Eu acabei de ler o que João quis dizer. Quando nos dizem para não amarmos o mundo, a Bíblia está se referindo ao sistema de valores corruptos do mundo. É óbvio que nós estamos no mundo. É óbvio que utilizamos coisas do mundo. Mas não podemos nos misturar com esse sistema podre do mundo. E vamos lá para frente. Aleluia, louvado seja Deus. O amor ao mundo significa dedicar, vou ler de novo, o amor ao mundo significa dedicar-se aos tesouros, filosofias e prioridades do mundo. Deus diz a seus filhos que definam suas prioridades de acordo com o seu sistema de valores eternos. Nós devemos procurar primeiro o reino e a justiça de Deus. Mateus 6,33. Ninguém pode servir dois mestres, dois senhores. João 6,24.
E não podemos, aliás, Mateus 6,24, e não podemos estar dedicados a Deus e ao mesmo tempo ao mundo. Não podemos agir dessa forma. Não tem como nós, quando a pessoa diz, eu sou da igreja, mas ao mesmo tempo eu estou no mundo, ela não está priorizando o reino de Deus. Ela está priorizando as coisas do mundo. E nós temos que priorizar as coisas de Deus. Porque aquele crente que prioriza as coisas de Deus, que prioriza a sua salvação, que é dedicado e consagrado e separado para as coisas divinas, ele jamais vai ter um amor genuíno pelo mundo. Ele jamais vai ter um desejo pelas coisas do mundo. Então João ele vem nos advertir, nos alertar sobre isso. Quando entramos na família de Deus, preste atenção, quando entramos na família de Deus, através da fé em Jesus Cristo, Deus nos dá a capacidade de deixar os desejos do mundo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós nos tornamos cidadãos de outro reino, porque a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nosso desejo se torna em conhecer a Deus e realizarmos que o eterno é realmente importante. Não o temporal. E deixamos de amar o mundo. Então a pessoa que ama o mundo, a pessoa que está na igreja, mas tem um amor pelo mundo e ama as coisas do mundo, ela precisa nascer de novo, porque verdadeiramente ela não se entregou para o Senhor Jesus Cristo. Precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Jesus ele nos chama para conhecer Ele. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de falar de Nicodemos, eu vou dar um exemplo. Nicodemos era um estudioso, um doutor da lei, conhecedor das Escrituras, muito respeitado. Nicodemos, muito respeitado, uma pessoa que cumpria tudo que estava escrito na Bíblia, à risca, era um homem, mas faltou uma coisa, conhecer Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus de verdade, quando temos um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor, tudo muda em nossas vidas. Foi assim com Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, um conhecedor da palavra, mas era mundano. Tinha amor pelo mundo, pelas coisas do mundo. Ele tinha um amor, seu coração era voltado para o mundo, não para o reino de Deus. E quando o nosso amor, a nossa prioridade é o mundo e não o reino de Deus, permanecemos cegos espiritualmente. Mesmo na igreja, permanecemos cegos espiritualmente. Então é preciso nós termos um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, não permanecemos a mesma pessoa. As coisas mudam. Quando Nicodemos teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele saiu transformado, restaurado, renovado, mudado e com visão espiritual. A mulher samaritana lá no encontro com Jesus no poço, ela saiu transformada, renovada, mudada e com visão espiritual. E nós, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros seguidores genuínos do Senhor Jesus Cristo, quando tem um encontro pessoal, íntimo com o Senhor Jesus Cristo, ele não permanece a mesma pessoa, porque ele sai renovado, mudado, restaurado e com visão espiritual. Então, como que uma pessoa que ama os valores do mundo, como que um crente que ama e tem uns desejos pelas coisas do mundo, como é que ela pode dizer que é cristã se ela não teve um conhecimento, um encontro genuíno, verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo? Porque quem prioriza as coisas do mundo, quem está com sua mente e seu coração com as coisas deste mundo de pecado, com esse sistema corrupto, é porque ela não teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo. A conversão dela foi superficial, não foi verdadeira.
Porque quem tem uma transformação, quem tem um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, não vai priorizar as coisas do mundo. A mente, seu coração é voltado para o reino de Deus, para as coisas correlacionadas ao reino do Deus Todo-Poderoso. E ele vai estar valorizando a sua salvação. E ele vai estar buscando uma santidade progressiva, diária em sua vida. Ele vai estar tendo um desejo ardente no coração de fazer aquilo que agrada a Deus, buscando viver em santidade, em submissão. Então presta bem, eu estou falando tudo que a Bíblia está dizendo. Aqui não tem nada da minha cabeça, eu falo pelo que a Bíblia ensina, porque eu sou guiado pela palavra de Deus. Quando entramos na família de Deus através da fé em Jesus Cristo, Deus nos dá a capacidade de deixar os desejos do mundo. Presta bem atenção, isso aqui é um encontro verdadeiro. Quando a pessoa tem um encontro verdadeiro, quando a conversão dela é verdadeira e genuína, quando ela entra na família de Deus, através da fé em Jesus Cristo, Deus nos dá a capacidade de deixar os desejos do mundo. Portanto, se alguém está em Cristo, isso aqui é uma condição. Se alguém se converteu de verdade, se alguém se entregou de verdade ao Senhor Jesus Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Não tem desejo pelas coisas que passaram. Não tem cobiça pelas coisas que passaram. Eis que surgiram coisas novas. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós nos tornamos cidadãos de outro reino, porque a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Nosso desejo se torna em conhecer a Deus. O nosso desejo se torna em realizarmos o que o eterno é realmente importante. Aleluia, louvado seja Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 16. Aleluia. Enfatiza a necessidade de não amar o mundo e as coisas que nele estão. Porque o amor ao mundo é incompatível com o amor de Deus. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida são consideradas do mundo, não do Pai. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A passagem declara, aleluia, que o amor ao mundo, ou seja, a afeição excessiva pelas coisas mundanas e a sua busca constante, é incompatível com o amor a Deus. Se alguém dá prioridade ao mundo e às suas coisas, não pode verdadeiramente amar ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A passagem estabelece uma clara contradição entre o amor ao mundo e o amor a Deus. O amor ao mundo exclui o amor ao Pai, indicando que a pessoa que ama o mundo não tem o amor do Pai em seu coração. Isso é verdade. É a Bíblia que está nos ensinando. Não é coisa da minha cabeça, é a Bíblia. Porque tudo que há no mundo, a passagem listra 3 elementos principais que caracterizam o mundo e que são considerados inimigos da espiritualidade. A cobiça dos olhos refere-se ao desejo de possuir bens materiais, luxos e coisas que atraem a atenção e a admiração. A soberba da vida refere-se à vaidade, à ostentação e à busca de status, reconhecimento e orgulho, frequentemente com a finalidade de se destacar a ser admirado. Há muitas pessoas hoje aí, há muitos de nós que estão em busca de status, de fama, de conhecimento. É por isso que pregam um evangelho superficial. É por isso que pregam um evangelho que agrada ao homem, que satisfaz o ego do homem. São vaidosos.
ostentam. Porque às vezes há muitos de nós que para mostrar que é espiritual começam a ostentar coisas, dizendo, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, eu tenho um carrão, eu tenho uma casa boa porque Deus me deu. Para mostrar que é espiritual, para mostrar que é melhor do que as outras pessoas, porque Deus abençoou alguém com uma Range Rover, Deus abençoou alguém com uma mansão, por ela ser espiritual, e os pobrezinhos, que são de oração, de jejum e de meditação da palavra, que são de submissão a Deus, de obediência, não tem nada, porque não são verdadeiros servos de Deus. Olha como é que é a mente das pessoas que amam o mundo, que não tem verdadeiramente o reino de Deus em seu coração. Ei, o reino de Deus Todo-Poderoso, ele tem que estar em nosso coração. O reino do Deus Todo-Poderoso tem que estar em nosso coração. A nossa morada na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, tem que estar em nosso coração. Tem que ser prioridade em nossas vidas. Nós temos que ter um desejo ardente, uma expectativa gloriosa para a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque não somos desse mundo, estamos aqui de passagem, não somos desse mundo, não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. Então nós temos que nos comportar, nós temos que viver uma vida como pessoas que não são deste mundo, mas sim que são do reino de Deus. E vamos ver que Jesus, eu vou chegar já lá em João, eu vou chegar já em João 17, capítulo 5, 15 ao 17. Vamos dar continuidade aqui. A soberba da vida refere-se à vaidade, à ostentação e à busca de status, reconhecimento e orgulho, frequentemente com a finalidade de se destacar e ser admirado. Há muitos de nós que buscam glória para si, admiração para si, querem ser admirados. Há muitos de nós que quando entra na igreja, ele quer que todos os cristãos o bajulem, o admirem. Nossa, lá vem um pregador fulano de tal, este é pregador, olha pregador, aí chega lá e me dá teu autógrafo, pregador, tira uma foto comigo e não sei o que, tratando como se fosse estrela. Tratando como se fosse estrela. E essas pessoas gostam disso, elas gostam de se sentir admiradas. Elas gostam de se achar. Entram na igreja se achando tal. Porque uma pessoa que tem um comportamento desse jeito, que vai para uma igreja e se acha estrela. Tem uns que até, olha, você é chamado para pregar na igreja. Tem quantos membros na tua igreja? Ah, na minha igreja só tem 20 membros, só tem 20 seguidores de Jesus. Ah, eu não vou. Eu só prego em locais com mais de 100 pessoas, mais de 150 pessoas. Tem pessoas assim no nosso meio. Aí eu pergunto, qual é a prioridade dessa pessoa? Ela ama a Deus ou ao mundo? É a Bíblia que está dizendo, a cobiça, a soberba da vida, são soberbos, pessoas soberbas. E Deus odeia pessoas soberbas. Deus odeia pessoas orgulhosas, Deus odeia pessoas soberbas, Deus odeia pessoas mentirosas, que se acham melhor do que as outras. E tem pregador que se acha melhor do que o outro. Eita, eu prego bom. Aí quando vai um pobrezinho, cheio do Espírito Santo de Deus, fazer uma pregação simples, mas de coração e verdadeira, esse pregador não prega nada. Pregador sou eu, que faço as pessoas chorar, que faço as pessoas gritar, que faço as pessoas correr, que faço as pessoas pular. O verdadeiro pregador é aquele que faz a pessoa mudar de vida. Que a sua pregação, usado por Deus, faz a pessoa mudar de vida. Faz a pessoa sair da igreja com um desejo ardente no coração de mudança de vida, de transformação, de caráter e de melhorar o seu caminho diante do Senhor. Esse que é o verdadeiro pregador. Esses pregadores aí que faz crente pular, crente correr, crente chorar e não há mudança de vida, não há transformação de vida, isso aí nunca foi pregador. Nunca foi. Pregador é aquele que a pessoa está lá na igreja, que vai a primeira vez na igreja e sai preocupado
com o coração ardendo. Não, eu preciso mudar o meu caminho, eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso mudar a minha vida, senão... Esse sim é pregador. Esse sim é pregador. Então não vão atrás de porque nós vermos muitos pregadores aí fazendo gente chorar, gente correr, gente gritar, achando que é pregador, que é usado por Deus. Não. São pessoas que querem status, que querem ser admiradas. São pessoas que se acham. Porque nós não temos capacidade de mudar o coração de ninguém. Quem tem capacidade é o Espírito Santo. A nossa missão é de pregar o Evangelho. Nós não temos que estar preocupados em mudar a pessoa. Quem muda é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que vai convencer a pessoa, é que vai agir na vida da pessoa, não nós. O mérito não é nosso, a glória não é nossa, a admiração não é para a gente. Nós temos que admirar a Deus, nós temos que honrar a Deus, nós temos que glorificar a Deus, nós temos que exaltar a Deus e bendizer o seu santo e poderoso nome, porque somente Ele é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia! Louvado seja Deus. Não devemos buscar admiração para nós. Não devemos ser crente soberbo, se achando melhor do que os outros, se achando pregador porque prega bem, fala bem. Não. Temos que agir na humildade. Deus ama pessoas humildes. Deus ama pessoas simples. Deus ama pessoas sinceras. Deus ama pessoas íntegras, que agem na sua simplicidade e na sua humildade. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz: a soberba da vida refere-se à vaidade, à ostentação e à busca de status, de reconhecimento e orgulho, frequentemente com a finalidade de se destacar e ser admirado. É a Bíblia. Quem quiser se zangar, se zangue com a Bíblia. Não vem do Pai, mas do mundo. A passagem deixa claro que esses desejos mundanos e a busca por prazeres e status não provém de Deus, mas sim do mundo e do espírito de corrupção que o mundo controla. Presta bem atenção. Não vem do Pai, mas do mundo. A passagem deixa clara que esses desejos mundanos e a busca por prazeres e status não provém de Deus, mas sim do mundo e do espírito de corrupção que o controla. Em resumo, a passagem de 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 16, alerta sobre o perigo de amar o mundo e suas coisas, que podem ser um obstáculo para o relacionamento com Deus. Ela enfatiza que o amor a Deus deve ser a prioridade e que as coisas mundanas não devem ocupar o nosso coração em nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou ler de novo aqui, meus amados, para que venhamos entender. Em resumo, essa passagem, essa primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15 ao 16, vem nos alertar sobre o perigo de amar o mundo e suas coisas, que podem ser um obstáculo para que venhamos ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus eterno, soberano e todo-poderoso. Ela enfatiza que o amor a Deus deve ser a prioridade e que as coisas mundanas não devem ocupar o nosso coração em nossas vidas. Aleluia! Louvado seja Deus. Quando experimentamos a presença do nosso Deus e Salvador, temos um profundo anseio de conhecê-lo melhor e de nos tornar santos em nossos desejos, em nossos pensamentos e em nossas condutas. Se continuarmos amando o mundo do jeito dos incrédulos, isto irá prejudicar nosso crescimento espiritual. Presta bem atenção, isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Eu vou ler vagarosamente. Quando experimentamos a presença do Deus eterno e todo-poderoso e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, temos um profundo anseio de conhecê-lo melhor e de nos tornar santos em nossos desejos, em nossos pensamentos e em nossa conduta.
Se continuarmos amando o mundo do jeito dos incrédulos, do jeito dos iníquos, do jeito dos ímpios, isto irá prejudicar nosso crescimento espiritual e nos tornará infrutíferos para o reino de Deus. Jesus Cristo nos dá 2 exemplos sobre isso. Um é encontrado em Lucas, capítulo 6, versículo 43 ao 45. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uva dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Não são do mundo. Nós não somos do mundo. Jesus, olha o que Jesus vai dizer. Não são do mundo. Jesus Cristo não está dizendo que os seus discípulos devem se isolar do mundo. Presta bem atenção. Jesus Cristo não está dizendo que os seus discípulos devem se isolar do mundo. Antes de eu ler isso aqui, vamos ver aqui o que quer dizer. João, capítulo 17. Isso aqui não é carta não, é o Evangelho de João, não é a carta. João, capítulo 17. Evangelho segundo João. Capítulo 17, porque 1 João, 2 João, aí já é carta. Não é Evangelho, é carta. Aqui é Evangelho. João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Capítulo 17, versículo 15 ao 17. Jesus ora ao Pai por seus discípulos, pedindo que sejam guardados do mal e santificados na verdade, pois a palavra de Deus é a verdade. A oração do Senhor Jesus Cristo reflete a importância da proteção e da santificação na vida dos cristãos que são chamados a viver no mundo, mas não serem do mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Explicação: o Senhor Jesus Cristo não pede que seus discípulos sejam retirados do mundo, mas que sejam os guardados do maligno. Isso significa que, embora os cristãos devem viver no mundo, eles não devem se deixar corromper pelas influências negativas do mundo. Pelas influências negativas do mundo. A afirmação do Senhor Jesus Cristo que os discípulos não são do mundo, assim como Jesus não é do mundo, sublinha a necessidade de os cristãos manterem sua identidade e valores espirituais, mesmo estando no mundo. Aleluia. No versículo 17, Jesus Cristo pede que os discípulos sejam santificados na verdade. Ou seja, que sejam purificados e separados para Deus através da verdade. A verdade neste contexto é a palavra de Deus, que revela sua natureza e seus propósitos. Aleluia, louvado seja Deus. Contexto da oração sacerdotal. Esta passagem faz parte da oração sacerdotal de Jesus Cristo, onde ele intercede por seus discípulos e por todos aqueles que viriam crer nele. A oração revela o amor de Jesus Cristo por seus seguidores e seu desejo de que eles se unam com ele e com o Pai. Santificados para os cristãos. Proteção do mal. Os cristãos são chamados a resistir às tentações e influências negativas do mundo, buscando a proteção de Deus. Santificação. A busca pela santificação, ou seja, a busca por se tornar
mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, é um chamado para todos os cristãos através da obediência à poderosa palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vida no mundo. Os cristãos são chamados a viver no mundo, mas não serem do mundo, ou seja, a envolver-se na sociedade e influenciá-la com a mensagem de Jesus sem se deixar corromper por seus valores e unidades. A oração do Senhor Jesus Cristo também apela pela unidade entre os cristãos para que o mundo possa acreditar que Deus o enviou. Aleluia, louvado seja Deus. Então, vamos entender, não são do mundo. Jesus não está dizendo que os seus discípulos devem se isolar do mundo. Ele está a dizer que eles devem viver com uma perspectiva diferente, com valores e princípios que são distintos do mundo. Como do mundo não sou. Jesus, como filho de Deus, tem uma natureza divina e um propósito que transcende a do mundo. Contexto da oração. Esta afirmação faz parte de uma oração que Jesus Cristo faz ao Pai, pedindo por seus discípulos e por todos que virão a crer nele. Ele busca proteção, unidade e santificação para eles. Importância da separação. Ser não do mundo não significa ser antissocial ou desligado da realidade. Significa que os discípulos de Jesus Cristo devem viver de acordo com a verdade de Deus, com princípios que são contrários à corrupção e aos valores mundanos. Santificação na verdade. No versículo seguinte, João 17:17, Jesus continua a orar para que os seus discípulos sejam santificados na verdade, ou seja, que sejam separados do mundo por meio da sua fé e da sua obediência à poderosa palavra de Deus. Em resumo, João 17 é uma declaração de que os seguidores de Jesus Cristo devem viver uma vida perspectiva diferente do mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Com valores e com princípios que são distintos dos valores mundanos. Essa separação é essencial para que eles possam viver de acordo com a vontade de Deus e cumprir o seu propósito no mundo. Qual é o nosso propósito enquanto estamos no mundo? Qual é o nosso propósito enquanto estamos no mundo? Evangelizar. Falar do amor de Jesus. Falar do propósito do Senhor Jesus Cristo. Falar da justiça de Deus. Falar do amor de Deus. Esse é o nosso propósito. Nós não podemos ser omissos em nossa missão. Todos nós somos missionários. Todos nós temos a missão de espalhar o Evangelho, de compartilhar o Evangelho. Não tem negócio de, fulano de tal foi consagrado a missionário. Então, por ele ser consagrado a missionário, só ele pode fazer missões. Ei, todos os cristãos devem fazer missões. Esse é o nosso dever como seguidor do Senhor Jesus Cristo. Todos nós devemos fazer missões. Missões de evangelizar, missões de falar do amor de Jesus, missões de falar da justiça de Deus, missões de dar bom testemunho, missões de compartilhar o Evangelho para todas as pessoas. O nosso campo missionário é o mundo ao nosso redor, é o mundo aonde vivemos. O mundo aonde vivemos é o nosso campo missionário. E o mundo onde vivemos é onde devemos fazer missões. É onde devemos falar do amor de Jesus. É onde devemos pregar o Evangelho. É onde devemos ganhar almas para o reino de Deus. A gente não foi chamado só para cumprir. Só para cumprir. Como é que eu se falo? Só para cumprir as nossas idas à igreja, de pegar a Bíblia, de estar indo para a igreja, de estar assistindo um culto e voltar para casa. Ir para a igreja, assistir o culto e voltar para casa. Não, nós temos a missão de evangelizar. Porque o mundo é o nosso campo missionário. O mundo a qual vivemos é o nosso campo missionário. O mundo ao nosso redor é o nosso campo missionário. E é neste mundo, neste campo,
ao nosso redor que devemos fazer missões, devemos pregar o Evangelho, devemos abrir a nossa boca, devemos falar do amor de Jesus, devemos compartilhar a mensagem aonde nós estamos, para todas as criaturas e para todas as pessoas. Há pessoas em nosso meio sedentas do Evangelho, pessoas que precisam